Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu vou pedir a você gentilmente para ir comigo até o final, não se esqueça de compartilhar e, se possível, se inscreva, acione o sininho para todas as notificações, deixe o seu joinha, é muito importante no começo desse vídeo. Israel está sob ataque. Bom, eu fiz um vídeo no início da semana, desta semana, fiz no final da semana passada, mas falando especificamente no final desta semana, eu coloco o banner aí para você, a capinha desse vídeo está no YouTube e também no Facebook. Convido você a assistir, que eu expliquei as demandas, o que está acontecendo agora na geopolítica, que me fez gravar um vídeo e falar para você, preste atenção em Israel nos próximos dias, nas próximas semanas. Ali eu expliquei as razões geopolíticas. Hoje eu vou falar para você sobre a instabilidade política, o acordo dos Estados Unidos com o Irã, tirando, inclusive, a Guarda Revolucionária do Irã, que é parte da Guarda Revolucionária, que são os Quds, da lista de apoio ao terrorismo, da lista negra de apoio ao terrorismo. Então, os Estados Unidos têm um acordo com o Irã agora, e uma pressão externa e interna sobre o primeiro-ministro de Israel. Israel está em instabilidade política. E todas essas ações terroristas em Israel tendem a responder os anseios de uma cortina de fumaça e também amplificar a fragilidade política do atual primeiro-ministro, o governo de coalizão que parece que está ruindo. Será que vamos ter outra eleição em Israel? É algo que está se ventilando. Mas também, como o Irã, Turquia, né, a causa palestina, o Estado Islâmico, está envolvido nessa história toda. O que aconteceu no dia de hoje, estou colocando na tela agora, minutos antes de eu gravar esse vídeo aqui para você. Lembrando, pessoal, assistam o vídeo anterior, tá? A capinha eu coloquei para vocês e eu vou deixar no final do vídeo, eu coloco lá o card, você clica e consegue assistir no final desse vídeo aqui. A matéria que você está vendo aí é o Times of Israel, é o portal Times of Israel. O que acontece? Mais uma nova ação terrorista em Israel. E no caso, dois israelenses foram, né, dizimados e mais oito pessoas estão em situação complicada. A polícia conseguiu então prender 2 pessoas, me parece que uma terceira está fugindo e se abrigou em uma zona residencial. Então a polícia inclusive está pedindo para as pessoas não saírem de casa, os curiosos evitarem a zona de confronto e a zona de perseguição. O que acontece? Meus amigos, deixa eu colocar uma matéria para vocês aqui que é o seguinte, ó, o Haaretz está destacando para a gente algumas coisas. Eu nem sequer loguei ele no Haaretz, deixando para você ler a matéria que vai ser importante. O que ele está dizendo aqui? Ó? Olha só, deixa eu destacar para vocês. Principal general dos Estados Unidos se opõe à remoção da Guarda Revolucionária do Irã da lista negra do terrorismo. Então, o que vocês estão vendo de notícia em Israel, caos em Israel, ataque em Israel outra vez, na semana retrasada, foram 2, na semana passada também. No início da semana eu falei, presta muita atenção em Israel, isso tem a ver com a geopolítica, isso tem a ver com o Irã, isso tem a ver com a Turquia, isso tem a ver com o rei da Jordânia recebendo autoridades de Israel, se preparando inclusive para ter um diálogo maior com o Herzog, que é o presidente de Israel, o presidente de Israel indo na Turquia, a questão do gás, a questão energética, muito forte aí nisso, mas tem um jogo interno. E tem a crise na Ucrânia que eu vou explicar para você agora. Então, o que aconteceu no dia de hoje é reflexo dessa conjuntura, tá, pessoal? E eu falei para vocês esses dias, assim como eu falo agora, preste atenção na eleição francesa. Não é à toa que The Economist está colocando o Emmanuel Macron ali como ele fosse capaz de unir os 2 mundos da França, tanto o azul, né, quanto o vermelho, a capa da The Economist. A The Economist lá em 2017 colocou o Emmanuel Macron andando sobre as águas, andando sobre o mar, né? Andando sobre o mar ali, olha só que paralelo escatológico, né? Mas enfim, vocês aí que têm o Emmanuel Macron como um candidato anticristo, eu não tenho como candidato anticristo, mas essa curiosidade, de 2017, colocando Emmanuel Macron na capa, andando sobre o mar de instabilidade política da França como um principal estandarte, ele levanta um estandarte estabilizador. E agora não é diferente, ele levanta o estandarte da paz. Então, ele está atrás, ele está na frente da bandeira francesa, segurando o bloco mais radical socialista e os mais conservadores à direita. Então, ele é um centrista equilibrado e atrás dele está a faixa branca da paz. Então,
ele não pode cair, porque se ele cair, representa a queda da Europa. Lembrando que a Le Pen, que é a principal opositora, tem uma voz anti-OTAN e um pouco mais pró-Rússia. Tá? Então, Macron é uma peça fundamental do globalismo, uma peça fundamental da nova ordem na Europa. Vale depois a pena eu abrir uma live e explicar para você as correntes políticas na Europa e como se cair a peça Macron, significa realmente que a ordem mudou. Estamos, de fato, em uma nova ordem. E a OTAN, a União Europeia, também não querem que isso aconteça agora. Bom, enfim, então voltando para cá, só para você entender. O que está acontecendo em Israel é porque nós temos, em Israel, se tem um primeiro-ministro, nós estamos vendo isso aqui de fora analisando, um primeiro-ministro que fez parte do governo Netanyahu, foi secretário do Netanyahu conservador, à direita, radical em algumas frentes, em algumas bandeiras, e automaticamente execrado pela mídia globalista internacional, pela mídia esquerdista. É claro, qualquer pessoa que se opõe a um projeto de poder globalista vai ser criticado. Qualquer pessoa que tem um projeto mais nacionalista vai ser criticado, vai ser detonado por essa mídia esquerdista histérica. Mas enfim, ele tem os erros dele, eu não sou pró-Netanyahu, nunca fui, sempre teci minhas críticas a ele. Mas preciso fazer essas ressalvas. O Bennett, que é o atual primeiro-ministro, chefe dessa coalizão, líder dessa coalizão, trabalhou com o Netanyahu, rompeu com o Netanyahu, mas adotou nesse governo de coalizão que tem participação dos árabes, tem participação da esquerda e tem essa composição com uma certa direita mais moderada em Israel. Então essa coalizão, né, amorfa, que é sem forma mesmo, tem o Bennett como líder. E agora, o Bennett, no trato da questão Rússia e Ucrânia, com relação às sanções para com a Rússia, as penalizações em relação à Rússia, ele ficou em cima do muro. Ele adotou uma postura mais pacificadora, uma postura meio que vamos analisar os fatos sem envolver Israel de cabeça nisso e prejudicar Israel na sua relação com a Rússia. Por quê? Tem uma questão Síria envolvida, as colinas de Golã, né? Tem uma questão Irã envolvida e a Rússia pode, de certo modo, conter a coisa. E Bennett percebendo também que a necessidade dos Estados Unidos se aproximarem do Irã por causa de fornecimento de petróleo, não só do Irã, os Estados Unidos se aproximaram do Irã, se aproximaram da Venezuela, os regimes, né, tão questionáveis, regime iraniano, persa, teocrático, né, olha que maravilha, hein? Financiando o terrorismo da África do Sul até o Oriente Médio, né? Com células em vários lugares do mundo, faliu, por exemplo, o Hezbollah, faliu o Líbano, por exemplo, que é munido de arma mesmo, munido também financeiramente, ideologicamente, lá no Líbano, o Hezbollah. Assim como o Fatah, assim como o Hamas, para ser mais atual, envolvendo a causa palestina. Então nós vemos os Estados Unidos se posicionando por causa de petróleo, o Irã bombeando mais petróleo para fornecer os Estados Unidos. E o Bennett olhando isso, pensando, eu tenho que jogar tanto com os Estados Unidos, preciso jogar também com a Rússia. E, ao mesmo tempo, há uma pressão da OTAN para que Israel possa viabilizar, via Turquia, o fornecimento de gás para o velho continente, fornecimento de gás para a Europa. Eu expliquei isso no vídeo anterior, não vou me ater aqui para não alongar o papo. Mas assista o vídeo anterior que eu explico essa geopolítica. E agora acontece o seguinte, os Estados Unidos estão em um jogo com a ONU, veja, Estados Unidos sendo Estados Unidos, em um jogo com a ONU para tirar os Quds, aquela força revolucionária do Irã, que se combina ali a guarda revolucionária iraniana, querendo tirar os Quds da lista negra do terrorismo. Os Estados Unidos num jogo com a ONU, e Israel está pressionando para isso. Como que o Bennett fica pressionado, tanto em relação à Rússia e Ucrânia, quanto em relação ao próprio Irã, internamente, o Bennett está sendo prejudicado, porque a coalizão está rachando, porque ele está sendo uma voz fraca, ele está sendo radical, ao mesmo tempo que vê essas ações terroristas na semana retrasada, na semana passada, em vários lugares, eliminando cidadãos. Deixa eu voltar para cá para você entender. Olha aqui, ó. Só para eu te explicar rapidamente, você entender o que eu estou falando. Olha aqui. Tem essa matéria, inclusive, como a instabilidade política, você está lendo aí, ó, como a instabilidade política de Israel afeta as relações entre Estados Unidos e Israel. O The Jerusalem Post está destacando para a gente, tá?
Então, só para que vocês entendam que não é de hoje que há uma instabilidade política em Israel, e se fala até nesse momento em uma nova eleição em Israel. Então tem uma certa desidratação dessa coalizão. Estão julgando, o Netanyahu agora nesse momento, apesar de todo o processo judicial, etc., Netanyahu está ganhando voz. Por quê? Uma voz fraca, um homem, uma liderança que não tem pulso firme e posicionamento claro, nesse momento de instabilidade, gera ainda mais essa sensação de fraqueza interna e externa. Por outro lado, nós vemos o Irã aproveitando essa situação, munindo estes grupos, como eu expliquei para você, a inteligência de Israel já falou que tem 200 cidadãos árabes israelenses. Desses 200 cidadãos árabes israelenses que são mais ligados, mais favoráveis, inclinados ao Estado Islâmico, 20 já compartilham ideias mais radicais. Inteligência de Israel, que vazou na televisão. Eu comentei com vocês aqui no vídeo anterior. 3 vezes que eu falo do vídeo anterior para você ir lá e assistir. Não se esqueça de se inscrever nesse vídeo aqui. É muito importante também deixar o seu joinha. Tocar o sininho para todas as notificações é muito importante, eu conto com você mesmo, tá? Já estou concluindo e vou pedir a você ao final para compartilhar. Então é o seguinte, ao mesmo tempo você vê o Irã preocupadíssimo, porque agora o Estado Islâmico não tem tanta voz assim. O Irã não tem tanta voz assim. Por quê? A Turquia se comunica com Israel por causa desse acordo de gás. Do mesmo modo, a Jordânia, pressionada pela Turquia também. A Arábia Saudita, que vê os Houthis lá no Iêmen, que atacam a própria Arábia Saudita com os drones iranianos, ou com os drones que o Irã compra da Turquia, a Arábia Saudita não quer mais isso e se aproxima já há algum tempo de Israel. E eu falei para vocês, olha, o acordo de paz vai se ampliar, há um aspecto profético aí. Meus amigos, acontece o seguinte, depois do espanto das nações, do terror das nações, que foi o CVD, este patógeno, o mundo entrou em um ciclo de instabilidade, até que o solucionador apareça. Daqui para frente nós veremos esses ciclos, né, melhora um pouquinho e sobe essa instabilidade global, a sensação de um conflito, etc. Já já eu gravo um vídeo para você de uma ameaça que a China fez aos Estados Unidos envolvendo Taiwan. Espero que você tenha entendido, há uma instabilidade política interna muito grande, essas ações terroristas são ações por causa do Ramadã, o feriado islâmico, há também não só essa questão política interna, aí os agentes externos jogando, o governo de Israel precisa responder, o Yair Lapid está tentando ganhar mais voz, mais fôlego, os outros partidos que são oposição à coalizão, os partidos ali que compõem o Knesset, que é o parlamento de Israel, os mais radicais, né, da direita, estão aproveitando diante dessa fraqueza ou desidratação política do Bennett e do Lapid para ganhar voz, então tem uma estabilidade interna. Tem a pressão dos Estados Unidos e Israel vendo o jogo com relação ao Irã. Então, ao mesmo tempo, o Bennett é pressionado internamente para responder ao Irã e aproximar-se de algum modo e tentar limitar o acordo nuclear do Irã, que é um grande problema para Israel. E ainda a gente vê que o incômodo do Irã e do Estado Islâmico, da causa palestina, do Hezbollah, é justamente por causa desse isolamento aí. Bom, tem muita coisa acontecendo, eu vou estar sempre aqui vindo gravar para te orientar no meio desse processo todo. Oremos pela paz não só em Israel, mas em todo o mundo, mas eu quero que você entenda de fato que depois do espanto das nações, desse relógio profético, essa janela profética que nós entramos, agora não somos somente espectadores dos eventos globais. Tudo isso faz parte de uma cadeia de eventos que precisamos estar atentos, sempre com uma perspectiva bíblica. Tem coisas ali que são cíclicas, né? Como ações extremistas no Oriente Médio sempre tiveram, né? E esses mais recentes não são diferentes. Agora tem estes aditivos que eu estou explicando para você. Eu espero que você tenha compreendido. Muito obrigado, um grande abraço. Até amanhã. Compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.